Você assistiu o documentário do Eurico? Sim. Assistiu? Sim. Teu pai assistiu? Gostei. Assistiu. O que vocês acharam? Retratou bem o... Ah, lógico que, assim, eu vivenciei algumas situações ali, né? Como qualquer documentário, né? Não é 100% verdade, né? Mas foi legal, foi bem perto bacana. da realidade. Sim, foi bacana. Foi. Eu vivenciei algumas coisas ali, até que se eu desse declarações ali, tinha coisa ali também. Então, assim, como o nome... Eu entrei nessa documentário, porque assim, como o nome do programa é só resenha... Vou te falar duas situações, então, antes Tá, de te cortar. Opa. Edmundo e Romário ali, teve algumas coisas que ficaram faltando de falar, O quê, por principalmente na chegada. E aquela questão da expulsão do Edmundo contra o Palmeiras, aquela ali eu tava do lado do Eurico, aquela ali eu vivenciei então, por tudo. favor, Ali. só tem o microfone aí, conte pra gente como é que foi. Da expulsão do Palmeiras? As duas. Tá, vamos começar a expulsão do Palmeiras, que é menor. A expulsão do Palmeiras, muita gente fala que foi tramado, não foi nada tramado. O que foi retratado foi isso. Não foi né? nada tramado, né? Foi o seguinte, sabia que o Edmundo, se tomasse o terceiro cartão, ia ficar fora, né? A gente estava em cima no camarote. Eurico, eu, Nilson Gonçalves, Paulo Reis e Alcir. Eram os 5. O Alcir já tinha subido do segundo tempo. Só esses 5 que... Então, só para situar, Eurico que era o vice de futebol. Nilson Gonçalves, que era o supervisor, também já é falecido. Paulo Reis, advogado. Paulo Reis, advogado, vice-presidente jurídico vivo. do Vasco. Professor Alci Portela, Alci que foi Portela falecido, capitão do Vasco e eu, 11 anos. Éramos nós 5 ali, Tá. no camarote. O Edmundo é expulso, né? Não tinha nada programado. Quem disse que tem programado era mentira. Quem tem a ideia é o Nilson, do meu lado. O Nilson é que fala assim, doutor, e se o Edmundo for expulso? Será que a gente não consegue absolver ele pro jogo de domingo e tal? Foi o Nilson Gonçalves, eu o nunca autor vi da essa história. ideia. Porque só tava nós 5 ali. Essa história é verídica. E aí quem teve a ideia foi o Nilson. E o Eurico parou assim e falou com o Paulo Reis. Doutor Paulo e tal e tal. E aí o Paulo, eu acho que tem chance, Eurico. Eu acho que tem chance e tal. Os dois eram advogados, os dois eram muito colados. E aí o Alci... E aí tem que passar lá para baixo e tal e tal. O Alci pega o rádio, na época era rádio e tal. Então, assim, eu acho que tem chance. Não era nenhuma coisa... Não. Foi um risco total. Não, lógico. O Alci pega o rádio, né? Alci, passa lá pro Lopes e tal e tal e tal. E aí o Alci pega o rádio, passa pro Bebeto, que era quem ficava com o rádio, o preparador físico. E aí o Bebeto... Bebeto Oliveira, né? E aí era uma coisa séria, né? O Alci, porra, é isso, Bebeto, escuta, Bebeto e tal, que era ruim, a comunicação era pior do que hoje e tal. Escuta, Bebeto, presta atenção e tal, e tal, e tal. E aí o Bebeto prestou atenção e tal. E aí o meu pai nunca pegava o rádio lá de baixo. Era sempre Alci para Bebeto, Bebeto pro Lopes. Nunca ia direto ao Alcir Lopes. Porque confusão do jogo ali e tal, não dá. Não dá. Ele vem no rádio, pega o rádio, como era um assunto muito sério, ele vai, pega o rádio do Bebeto e fala com o Alcir e tal, o Alcir passa para ele. E aí fica uns 2 minutos pensando, pô, como é que eu vou chegar a falar isso e tal? Não posso gritar e tal. Ele manda o Santana atrás do gol e ele vira para o Alcir e fala assim, fico até arrepiado disso, é a história verídica. Ele vira para o Alcir e fala assim, eu vou botar o Nelson, que é o mais malandro que eu tenho aqui do banco. E o Nelson vai passar a ordem para ele. Ele botou o Nelson no jogo por causa disso, para passar essa ordem. É mesmo, cara? Aí ele falou, ó, eu vou botar o Nelson, e o Nelson, aí o Alcir é boa, não sei o que e tal. E aí foi assim. Aí ele pega o Nelson, não fala... foi programado, como dizem, mas foi organizado ali foi naquele ali momento. Coisa de 2, 3 minutos. Entendi. E aí o Nelson vai, ele fala pro Nelson e tal. O Santana vai atrás do gol, eu acho que já dá um primeiro toque no Edmundo, uma hora lá e tal. E aí o Nelson, quando entra, já vai direto do Edmundo e já fala. A história real é essa. Não tem mais, nem mais, nem... Foi essa.